Bem-vindo, Jason. Bom dia e obrigado pela possibilidade de conversar hoje nessa entrevista. Eu queria começar te perguntando acerca da Latin American Philosophy of Education Society. Você recentemente tem participado da criação desta Associação de Filosofia Latino-Americana nos Estados Unidos. Se você foi um dos mentores, dos criadores desta associação, e hoje é o coordenador, de fato, desta associação. Então, queria te perguntar como surgiu a ideia de fazer esta organização e quais são basicamente seus objetivos. Bom de falar, conversamos. É, como fundamos e por que fundamos? Basicamente é o seguinte, tem muito a ver com o fato que, eu acho que vamos falar mais sobre isso, mas eu morei aqui no Brasil e eu tive várias experiências com você e outras pessoas na filosofia da educação na América Latina. Tive a oportunidade de viajar para vários países na América do Sul, América Central. E eu fiquei muito marcada com a filosofia da educação que eu encontrei aqui. E quando voltei para os Estados Unidos, 3 anos atrás, eu relembrei e percebi, não sei, qualquer um, mas que nos Estados Unidos não temos, particularmente na filosofia da educação, muito acesso do pensamento filosófico da educação aqui, da América Latina. Além de Paulo Freire. Claro que Paulo Freire é muito popular lá, e você faz um estudo de teoria, filosofia da educação, você vai encontrar Paulo Freire. Mas além disso, não temos contato. E então, eu estava lá, eu estou fazendo doutorado, fazendo alguns cursos, encontrando novos colegas, e realmente eu percebi essa falta, não? Um buraco grande, eu acho. Eu comecei a perguntar, bom, por que estudamos os norte-americanos, os europeus, mas não, quase nunca estudamos a galera como você, Walter Cohen, muitas outras, da filosofia da educação na América Latina. E aí, pensando, bom, tem coisas super interessantes acontecendo aqui. Na verdade, a área de filosofia da educação na América Latina está crescendo, em que nos Estados Unidos está diminuindo cada dia mais. E também eu fiquei muito marcado com a participação vamos dizer, da galera geral, no sentido que tem professores, maestros, docentes, alunos, com interesse na filosofia da educação. Você tem um congresso aqui, você vai ter uma galera forte para assistir, não? Para participar no congresso. Então eu fiquei pensando, bom, por que isso está acontecendo? E como está acontecendo? E por que não temos... primeiro, não temos contato com a filosofia da educação na América Latina, nos Estados Unidos. E segundo, não tem esse entusiasmo para a filosofia da educação nos Estados Unidos, que me parece que tem aqui. E aí eu pensei, bom, seria interessante tentar criar um grupo de pesquisa que teria como objeto o estudo da filosofia da América Latina, mas também como objeto de ampliar o discurso da filosofia da educação do mundo inglês, não? E como fazemos isso? Fazemos isso introduzindo a filosofia da educação da América Latina para o mundo inglês. Então, no projeto, basicamente, em linhas muito geral, é isso, estudar, num sentido muito aberto, o que é a filosofia da América Latina, o que é a filosofia da educação na América Latina, e também queremos introduzir os estudos e a filosofia da educação na América Latina para o mundo inglês, vamos dizer. E isso envolve um tipo de projeto que talvez vamos conversar sobre isso, mas a ideia básica é isso. Uhum.
E como você explica a receptividade? Assim, você voltou para os Estados Unidos recentemente, com toda uma bagagem de trabalho e de relações construídas no Brasil e no resto da América Latina. Mas também é verdade que a ideia de criar uma associação para o estudo e o intercâmbio com a América Latina foi bem recebida. De fato, você foi acompanhado por outras pessoas lá na fundação dessa associação. Então, por que você, assim, que você poderia dizer sobre essa receptividade da sua ideia lá? Isso é uma pergunta interessante, que eu acho que primeiro, na área de filosofia da educação nos Estados Unidos, talvez podemos dizer Europa, mas não posso comentar muito sobre Europa. Está numa condição muito difícil. Não tem muito verba para projetos. De fato, nas universidades não tem muitas classes sobre filosofia da educação. Tem poucos departamentos. Então, eu acho que uma das razões que foi bem recebida porque dá uma certa forma de esperança, não? Se eu consigo dizer, bom, na América Latina, particularmente no Brasil, eu posso falar melhor, que a filosofia da educação está crescendo, é um movimento super ativo. Tem programas como aqui na Juiz de Fora, no Rio de Janeiro, outras partes do Brasil, que realmente está crescendo, tem coisas interessantes acontecendo. Isso eu acho que dá um pouco de esperança para pessoas que estudam filosofia da educação, que pelo menos em alguma parte do mundo tem uma coisa interessantíssima acontecendo. De outra parte, eu acho que tem um interesse geral estudar novas ideias que normalmente não encontramos. E o Brasil está conhecido já por causa de Paulo Freire, mas as outras pessoas que trabalham no Brasil, acho que não. E aí tenho curiosidade de saber, bom, o que está acontecendo aqui. E outra coisa que eu acho que precisa mais análise e mais pensamento é o fato que nos Estados Unidos a população latina está crescendo cada dia mais, crescendo muito. Isso dá isso cria algumas perguntas, eu acho. E algumas perguntas são educacionais. Uma pergunta que eu tenho é que, bom, quando a população da latina vem de México e outras partes da América Sul, Central, coisas assim, como precisamos pensar diferente sobre a teoria e filosofia da educação que, em algum sentido, eles traz quando se vem para os Estados Unidos. E aí, eu acho que a galera nos Estados Unidos se empolga um pouco com a ideia de, bom, tem um fluxo de ideias chegando com a imigração. E quais são algumas dessas ideias? E algumas dessas ideias são ligadas à educação. Então, eu acho que tem um interesse de pensar com os imigrantes nesse sentido. E outra coisa que já tem pessoas fazendo um trabalho muito interessantíssimo sobre filosofia latina, filosofia da América Latina e nos Estados Unidos. Pessoas como que você conheceu, Eduardo Mendieta, Linda Martin Alcoff, e tem várias outras que já estabeleceu, de uma certa forma, base sobre filosofia da América Latina e que a gente poderia, sei lá, criar outros projetos, não? Ou seja, já tinha alguns movimentos acontecendo. Então, isso não foi um projeto que apareceu completamente no ar, não? Que já tem coisas acontecendo. Então, eu acho que por essas razões básicas, a recepção está muito bem. Tem uma galera interessada no trabalho, querendo participar em projetos, coisas assim. Eu lembro, o ano passado participei em Nova York do primeiro simpósio internacional da associação e lembro ter escutado justamente a Linda Alcoff dizer em algum momento durante a apresentação dela que ela achava que, dadas as condições atuais dos Estados Unidos, as condições políticas, sociais,
ele achava que a filosofia da educação latino-americana tinha alguma coisa a dizer para o contexto norte-americano. E é uma coisa que eu tenho escutado dizer algumas vezes a você também, assim, que alguma coisa do que se discute, do tipo de problematização que se faz na América Latina, que hoje poderia dizer alguma coisa interessante para os Estados Unidos. Talvez um movimento inverso, assim, no próprio Teacher College, onde a associação está lotada, está sediada. Foi onde Dewey desenvolveu a obra dele e sabemos assim quanto a obra de John Dewey, através de Anísio Teixeira, influenciou a filosofia da educação no Brasil. Mas um pouco o comentário de Linda e o que eu tenho escutado dizer a você também mostra uma espécie de fluxo inverso ou uma troca de influências mútuas entre a filosofia norte-americana e a filosofia latino-americana. Você poderia comentar um pouco essa afirmação? Não, é um comentário de Linda que eu concordo com esse comentário e eu vou dar 3 exemplos concretos, digamos. Um que já falamos, eu e você, que a forma de pensar e criticar e problematizar é o neoliberalismo aqui na América Latina. Eu acho que é bem diferente que nós fazemos nos Estados Unidos e até que não fazemos nos Estados Unidos. E na área da educação, mas também na grande cena política também. Então, eu acho que a forma de problematizar que você falou que nos anos 90 era muito forte, não? A forma de problematizar neoliberalismo, de cultivar uma resistência, e particularmente na educação, na forma de pensar a educação, é uma das coisas que eu acho que a gente nos Estados Unidos precisamos escutar, ler, estudar e cultivar também. Isso seria um exemplo muito breve, talvez falamos um pouco mais. E outra seria um exemplo aqui, Juiz de Fora, que eu faço parte de um projeto aqui super interessantíssimo sobre a poética da educação, filosofia da educação. E que, bom, só para citar que estudar a poética da educação, eu não vejo um programa, mas muitas poucas pessoas fazendo isso nos Estados Unidos. E aqui rola um congresso sobre esse assunto, rola a participação de muitos alunos, vários professores, publicações sobre a poética da educação. Então, por que isso está acontecendo aqui? E quais são as ideias sendo criadas, cultivadas aqui sobre a poética da educação? É uma forma de pensar a educação que não tem muito desenvolvimento nos Estados Unidos. Eu acho que tinha, e ainda tem algumas pessoas fazendo coisas interessantíssimas sobre um assunto assim. Mas, em geral, a linha dominante da educação nos Estados Unidos e na filosofia da educação não se inclui conceitos como a poética da educação. Mas aqui está crescendo uma ideia muito viva. Então, isso seria outro exemplo de um pensamento, uma forma de criar conceitos, uma forma de praticar educação aqui na América Latina que eu acho que seria interessante pensar nos Estados Unidos. E o terceiro é que eu estou lendo um livro recente publicado do Walter Cohen sobre Simón Rodríguez, e uma frase que me marca muito de Rodríguez, que disse que podemos pintar sem falar, mas não podemos falar sem pintar. É isso, não? E isso tem a ver com uma questão, eu acho interessantíssima, que eu quero estudar mais. Eu acho que lápis está lá para estudar coisas assim, que a forma de fazer a filosofia da educação na América Latina me parece muito interessante. A forma de escrever, a forma de fazer as palestras, organizar congressos e depois ir para as escolas nos projetos de extensão, coisas assim, estabelecer relações entre a comunidade e a universidade, coisas assim. Então, eu acho que a forma da filosofia da educação na América Latina é uma coisa interessantíssima de pensar. Não somente é conteúdo.
eu fico pensando, isso é uma questão viva, não? E quais são as diferenças da forma de fazer filosofia da educação aqui na América Latina em comparação com os Estados Unidos? Então, são três coisas que a relação com a pergunta que você falou agora, que são três razões muito fortes. Bom, por que estudar filosofia da educação na América Latina? Podemos começar lá. E você fez uma alusão assim rápida ao trabalho que você desenvolve conosco aqui. E você, diria, mantém como relações assim, frequentes com dois grupos de trabalho aqui no Brasil. Um é o Núcleo de Estudo Filosófico sobre Poética, Núcleo de Estudos sobre Poética, Filosofía y Educación aquí en Juiz de Fora, y otro es UNEFI, un Núcleo de Estudos sobre Infancia, sobre Filosofía e Infancia lá do Rio de Janeiro. Quais seriam você falou das maneiras de fazer filosofia e também de algumas temáticas especiais, assim, o tipo de problematizações ou os objetos que são problematizados. Então, dentro dessas duas parcerias, assim, desses dois grupos com os quais você tem uma troca mais frequente, quais seriam os temas e as formas de fazer que te interessam particularmente? Sim, é uma pergunta interessante. Primeiro, eu gosto de manter as relações com esses grupos porque se envolve os amigos também, não? E que isso talvez podemos falar um pouco sobre a forma de fazer o estudo acadêmico aqui. Me parece que tem uma joia, uma forma de fazer coisas muito divertida, em algum sentido, não? Que quando encontramos, fazemos festas, tem um congresso, depois tem música, todo mundo cantando música de várias partes da América Latina, mas também do mundo, tem bebida, coisas assim. Então, são encontros de estudar filosofia da educação que também inclui uma certa forma de cultivar a amizade. Eu acho que não deveremos esquecer isso, porque faz parte do entusiasmo, do amor para pensar juntos com outras pessoas. Então isso é uma coisa. Especificamente, como eu falei sobre a poética, por exemplo, e a abertura aqui e a vontade aqui de incluir a arte, a literatura no pensamento da filosofia da educação, eu achei interessante. E também isso envolve a forma e a conteúdo, ou seja, a forma e conteúdo do grupo de poética que você está coordenando. Me parece que, bom, o conteúdo se inclui a literatura, a poesia, uma filosofia, talvez podemos dizer um pouco mais poética, mas também a forma de apresentar esses trabalhos, ou seja, a forma que você escreve, você particularmente Maxi, a forma que o Fernando Bárcena se apresenta, que também faz parte do grupo. Não, então, sobre NEF, que eu estava falando, que o fato que tem filosofia no currículo escolar aqui, no segundo grau, eu acho, mas também talvez no primário, faz uma diferença enorme na área, no campo de filosofia da educação. Porque tem que pensar algumas perguntas. O que é filosofia? O que queremos dizer com filosofia? E também como praticamos filosofia? O que significa, bom, como aprendemos e como ensinamos a filosofia? O que significa filosofar? Coisas assim. E essas são perguntas que a UNEF explora, talvez, com certeza, que é difícil explorar nos Estados Unidos, às vezes, porque a filosofia não existe nas escolas secundárias e primárias, fora de algumas escolas particulares, não? Então, de novo, é um grupo de perguntas e formas de pesquisar sobre assuntos que, para mim, é essencial, mas que eu não consigo fazer nos Estados Unidos. Eu faço aqui no Brasil. E outra coisa que aqui no Brasil que me chama muita atenção, que eu acho que eu já falei um pouco, que
a participação das comunidades fora da universidade nos projetos de filosofia da educação me interessa muito aqui. Ou seja, me parece que tem algumas pontes entre a comunidade e a universidade aqui no Brasil, particularmente sobre filosofia da educação, que grupos como o NEF e o Grupo seu se estabelecem, que realmente eu acho que não é difícil encontrar nos Estados Unidos. Então, para mim, participar nesse processo, nesse tipo de discurso, nesse tipo de conversa, me interessa muitíssimo, não? Você fez referência um pouco a como as maneiras de estar, assim. Você disse, bom, uma das particularidades do trabalho que você tem frequentado ou com o qual tem tido relação aqui no Brasil, diz um pouco respeito a uma maneira de estar nas relações, quando você diz, bom, a presença da música, de um certo clima ou de um ambiente que ultrapassa a dimensão puramente cognitiva, assim, além dos temas que são problematizados ou da maneira, há uma espécie de atmosfera de trabalho. E falando disso, você me fez lembrar numa afirmação de Kush, antropólogo argentino, num livro que se chama América Profunda, onde ele diz que a cosmovisão pré-colombiana na América Latina tinha muito mais a ver com o estar que com o ser, que é uma distinção difícil de fazer em inglês, né? Sim, mas que de alguma maneira o pensamento ocidental ele está pautado, organizado através do conceito de ser, do que é e o que não é, enquanto a cosmovisão pré-colombiana tinha mais como referência a ideia de um estar. E eu tenho percebido que muitos de seus trabalhos, essa ideia do estar, de como estamos na educação, como estamos nas relações, tem se tornado também um problema de estudo, não? Assim, além de você ressaltar essa maneira de estar nos congressos, no trabalho intelectual, nas relações com as escolas, você também tem tornado isso um objeto de estudo. E dentro disso você tem se detido especialmente no problema da temporalidade, por exemplo, não? De como a temporalidade é vivida dentro da escola. Não sei se você poderia falar um pouco assim de seus estudos recentes e como essa questão do estar e a relação com o tempo e as relações entram nesses estudos. Sim, sim. É uma pergunta que eu encontrei aqui, no sentido do como estamos dentro o mundo, como habitamos o mundo, como habitamos a filosofia da educação, como habitamos o escrito, a leitura, mas também como habitamos a amizade, o amor, coisas assim. E quando pensamos sobre habitar, eu acho que essa palavra tem por dentro a relação com temporalidade, o tempo, como habitamos o tempo, e o lugar. Eu fiquei mais focado na temporalidade, mas o que me marcou muito aqui, que eu estava falando, que eu acho que eu encontrei essa pergunta, esse conceito de estar e habitar aqui na América Latina, com os trabalhos de vocês e outras. E algumas coisas que me marcam muito, e que agora eu estou falando em linhas muito geral, não? Mas tem formas, eu acho, super tecnocrático e formas dominadas de capitalismo nos Estados Unidos de habitar o mundo, que eu acho que precisa ser problematizada. E que essas formas de habitar a educação também são tecnocráticas e dominadas do capitalismo. E que me parece que aqui com filosofia e com a poética, talvez são duas formas de rupturar essa forma tecnocrática e capitalista para habitar a educação e habitar a forma que vivemos com as outras pessoas cotidianas. Então, você tem aludido muito a essa questão quase climática, atmosférica. Eu dizia que isso que você ressalta da tua impressão da maneira em que aqui se trabalha tem se traduzido em problemas teóricos, não? E a temporalidade, essa relação entre o tempo, as relações,
Agora também o tema da dívida que você introduz para pensar a temporalidade, talvez tenha a ver com com tornar um problema de estudo, não? Um objeto de estudo, essa forma de estar que tem chamado a tua atenção. Assim. Não, então, sim, e que me parece que em algum sentido podemos dizer que nos Estados Unidos a temporalidade está ocupada, colonizada do pensamento tecnocrático, econômico, mercantilizada. E que me parece que com algumas experiências que eu tive aqui, eu percebi isso mais quando eu voltei para lá. E me parece aqui também, em vários eventos que eu participei aqui, em várias experiências com nossos estudos e com a filosofia da educação aqui, que tem uma abertura para o evento, acontecimento, que está mais difícil encontrar nos Estados Unidos, particularmente no campo da educação. Por quê? Porque na educação nos Estados Unidos tem uma ideologia de programação, calculação, que é de certa forma linearidade, progresso, não? É uma forma mais científica, vamos dizer, de programar e pensar a educação. Ou seja, se planejamos alguma coisa aqui, observamos uma experiência, avaliar essa experiência, conseguimos criar uma programação de repetir essa forma de educar em qualquer lugar, em qualquer momento. E que eu acho que fecha muito a possibilidade de um acontecimento. Aqui no Brasil, em alguns eventos e experiências fora da universidade, em algumas comunidades, com NEF, por exemplo, me parece que ainda aqui tem uma forma de habitar o mundo, forma de habitar, estar no tempo, que deixa uma possibilidade de um evento acontecer, que não está tão programada, não está dominada já, todavia com a mercantilização, com um pensamento científico, não? E aí, talvez isso que quando pensamos, por exemplo, no grupo seu, sobre a poética, talvez estamos pensando na poesia, que algo pode acontecer, algo novo pode aparecer que não estava, não? Que criamos alguma coisa nova. Então, talvez nesse sentido, seu grupo, os participantes desse grupo, por exemplo, me deixa pensando, bom, sim, que a educação pode ser um lugar de um acontecimento poético. Se habitamos a educação de certa forma. Isso envolve outra atitude com a temporalidade, não? Outra disposição temporal, outra percepção de temporalidade, que eu acho que é um pouco difícil encontrar nos Estados Unidos. Mas eu gostaria, com meus estudos, problematizar a forma que pensamos tempo, que vivimos no tempo nos Estados Unidos, né? Particularmente na educação, dentro das escolas. Ou seja, o famoso frase do time is money, não? O dinheiro, não, tempo é dinheiro. Eu estou querendo problematizar. E problematizar, eu acho, em algum sentido, através das experiências que eu tive aqui. Então, para mim, a grande pergunta é que como abrimos a temporalidade? Como descolonizamos a temporalidade? Então, por último, gostaria de te perguntar assim, eu sinto que hoje poderíamos dizer que há um certo mal-estar na época em relação ao tempo. Assim, não gratuitamente o tempo tem se tornado um problema tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na América Latina. Assim, hoje tem autores de referência nos três lugares, por exemplo, que problematiza a temporalidade. E hoje, por exemplo, autores como Agamben, a própria ideia de inoperosidade, não? De habitar o tempo para além da utilidade, é uma ideia que tem
perpassado um pouco as discussões na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Mas eu tenho a impressão de que esses conceitos, assim, embora assim, todos possam ler os mesmos autores de referência e problematizar os mesmos objetos, há uma maneira em que a discussão se singulariza em cada um dos territórios, não? Dos lugares. Assim, eu sinto que podemos compartilhar leituras e aparentemente falar da mesma coisa na Europa, nos Estados Unidos ou na América Latina. Mas, no entanto, quando esses problemas, quando esse malestar se concretiza num ambiente determinado, ele ganha como uma singularidade específica. Então, eu diria, talvez o problema do malestar em relação ao tempo não é o mesmo no Brasil, Nova York, na Espanha. Assim, cada ambiente de alguma maneira singulariza essa problemática. Então eu diria, como você caracterizaria, primeiro, se você concorda com que existe um malestar em relação à maneira em que habitamos o tempo. Eu tenho como a impressão de que nosso mundo se torna cada vez mais inabitável e essa impossibilidade de habitar um mundo passa também por uma relação com o tempo que gera um certo malestar. Assim, eu perguntaria se você concorda um pouco com essa afirmação. E como você acha que isso se dá na América Latina e nos Estados Unidos? Qual é a singularidade dessa relação com o tempo nos Estados Unidos e na América Latina? Sim, não, eu acho que o problema do tempo que você está falando tem a ver com a velocidade, a pressão de velocidade, a demanda que vivimos numa velocidade tão mais rápida cada dia mais, não? Eu acho que isso tem a ver com o crescimento e desenvolvimento de capital financeiro, que funciona numa velocidade que nem podemos perceber. E com isso também, com a globalização, não? Então, se podemos falar em linhas gerais sobre um problema temporal, eu acho que tem a ver com a velocidade e o ritmo, que deixa juramente difícil de habitar um tempo, não? Que parece que demanda que estamos sempre em movimento, com ideia de progresso, e que a velocidade se multiplica a cada momento, não? Então, eu acho, em algum sentido, eu acho que mesmo quando não podemos articular esse problema, sentimos na vida cotidiana, que parece que o tempo passa mais rápido, que não temos mais tempo para as coisas que tivemos antigamente. Então, em algum sentido, isso é uma pergunta, eu fico perguntando se tantos estudos sobre a temporalidade hoje em dia têm uma relação de tentar encontrar outra forma de habitar o mundo, habitar a temporalidade com uma demora, com uma tentativa de viver mais devagar, no sentido desse sentido de habitar, não? E aí, sobre a segunda parte da pergunta, se consigo perceber uma diferença entre, tipo, nos Estados Unidos e América Latina, eu acho que o tempo e espaço são amigos, não sei. A temporalidade se percebe, se vive diferente em cada lugar, não? Ou seja, se eu estou dentro de um bosque, assim, eu sinto a temporalidade diferente que eu sinto em Nova York, não? Agora, de falar sobre experiências de América Latina e nos Estados Unidos é um pouco difícil. Mas eu estou muito influenciado pelo fato que eu estava vivendo em Nova York, que realmente demanda um ritmo. É o capital do financeiro capital no mundo, não? O ritmo de Nova York é extremamente rápido. Eu acho que isso tem a ver com a ideia com a ideologia de si, que o tempo é dinheiro, mas também com o fato que, bom, a galera lá
você vai para Nova York para chegar a algum ponto X, que é um lugar que você quer conquistar, não? E a conquista me parece que demanda uma velocidade, que você está sempre trabalhando, sempre buscando coisas de fazer para progressar, não? Agora, isso só de Nova York, é difícil falar sobre um país inteiro, mas eu acho que algumas coisas de pensar em linhas gerais seria bom, a influência da tecnologia sobre a velocidade cotidiana. Os Estados Unidos é um país extremamente avançado nesse sentido, você anda em todas as partes e todo mundo tem não sei quantos aparelhos da internet, do telefone, não sei se... E eu não sei se eu posso dizer muito sobre a América Latina, não? E também eu acho que eu não quero romantizar. Porque imagino também que a pergunta seria, bom, como cada classe social se habita a temporalidade? Como a mulher se habita a temporalidade? Como o homem? E me parece que tem intersectionality, não sei como, se tem que considerar todas essas coisas do lugar, do classe social, do gênero, de idade e várias coisas de pensar, bom, como habitamos a temporalidade em cada lugar. Então, eu acho que eu preferia não comentar muito sobre a América Latina, porque eu não vivo aqui mais e também eu acho que o perigo e de romantizar um pouco e de esquecer esses impactos sobre a forma que habitamos o tempo. Mas em linhas muito gerais, eu acho que sim, o mundo, através da globalização, a tecnologia e capital financeiro, está vivendo uma crise de temporalidade que tem a ver com a velocidade. E que vários pensadores estão tentando problematizar isso. E isso tem a ver com a educação, no sentido que, bom, a pergunta seria, bom, deveremos formar um aluno para participar nessa velocidade? Essa forma de habitar o tempo? Ou deveremos tentar cultivar outras formas de habitar o tempo? Uma forma tipo ir mais devagar, demora, que não dá o valor de velocidade e o conceito de progresso, mas faz outros valores temporal. Então, essas para mim são perguntas na educação que deveremos pensar. Muito bom, Jason. Obrigado pela sua visita e a gente continua conversando. Com certeza. Com vinho e música.